seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Sem Filtro, a gente vai conversar sobre alguns cuidados que você deve ter na hora de fazer aulas de balé em casa. Bora lá? Bora lá, tia Ju, veio afiada com o tema, hein? Bora lá. Seja muito bem-vinda, tia Ju. A tia Obrigada. Ju trouxe algumas perguntas no quadro Sem Filtro. A tia Ju faz perguntas que eu não sei quais são as perguntas e eu sei e descubro elas junto com vocês e a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Vamos ver no que vai dar. Bora lá. Agora ela tava pensando, não teve nenhum Sem Filtro que nunca foi pro ar, né? Ainda não. Ainda não. Porque no Sem Filtro a regra é, porque quando a tia Ju veio com essa proposta do Sem Filtro, eu falei assim, não, beleza, só que então eu posso falar o que eu quiser. E aí veio a ideia do nome Sem Filtro, então aqui eu posso falar tudo que eu quiser. Mas eu nunca fui tão grossa assim, né? Pra o ponto de essa dica não vai pro ar, não, né? Não, nenhum conteúdo foi vetado. Tá bom. Não vai ser esse, vamos lá. Bom, no momento que a gente está gravando, né, esse vídeo especificamente, né, a gente está passando aí por um momento totalmente atípico, né, por conta aí do coronavírus. As escolas estão precisando ali interromper as atividades, né, temporariamente e, consequentemente, os alunos começam a buscar exercícios para fazer em casa. Mas eu imagino que para fazer exercício de balé em casa é importante ter alguns cuidados, seja nesse momento de coronavírus ou não, né? A questão é o fazer exercícios em casa, né, exercícios de balé em casa. E aí várias dúvidas têm chegado pra gente, muita gente tem mandado muita pergunta. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é: quais os cuidados que a gente deve ter quanto ao espaço físico? Tamanho, que tipo de... Quais os cuidados com o espaço físico? Tá, não, beleza. Antes de eu responder essa pergunta, eu só vou falar duas coisas. Beleza. A primeira, galera, tá tendo uma... Não dá nem pra falar obra, né? Aqui do lado ainda não dá pra falar obra. Tá tendo uma demolição. Colocaram uma casa abaixo aqui do lado, sabe? Com um trator e tudo mais. Então talvez vocês vão acabar escutando alguns ruídos. Mas tá tudo bem, a gente tá viva, o chão tá tremendo, qualquer coisa a gente corre, mas tá tudo bem. E a segunda coisa é uma coisa que eu acho que é interessante você falando agora, eu comecei a pensar, né? Que eu vejo muitas pessoas preocupadas, né, com agora as pessoas vão começar a fazer aula em casa, ai meu Deus, não sei o que. Gente, isso sempre existiu. Se fosse algo que nunca tivesse existido, fosse só a partir de agora, seria só a partir de agora que ia começar a ter seguidores nos canais que tem dicas, por exemplo, no nosso. Sim. Né? Então assim, procurar dicas práticas nos canais, nas redes sociais, isso sempre existiu. Se engana o professor que achar que o aluno que hoje em dia o aluno só busca o conhecimento no presencial. Se engana, cai na real. A ideia é exatamente essa questão. Quais são os cuidados? Porque evitar que o aluno vá procurar dicas e não sei o que, a gente não tem como controlar isso. Tanto que o canal só surgiu por conta disso, né? Eu só comecei a postar vídeos no canal do YouTube porque eu comecei a ver meus alunos presenciais pegando vídeo ali na internet de coisas que eu não concordava. Sim, então eu comecei a criar o meu canal. E se você vê vídeos na internet que você não concorda, não tem nenhum canal, você tá aqui assistindo balé online, mas você não concorda nada do que eu falo, você acha que você pode fazer melhor, vai lá, cria o seu canal e faça também, né? Eu acho que essa é o grande start. Não adianta a gente achar que vai ter controle em cima do bailarino, não vai ter. Sim. Essa é a verdade. Então vamos orientá-lo, isso é muito mais saudável, é muito mais inteligente de ser feito. Bora lá então. Então agora Bora eu lá, falei agora. o que eu queria. Pronto. Então vamos lá. Quais os cuidados que você deve ter na hora de você fazer aulas em casa, né? Isso, quanto ao espaço físico. Quanto ao espaço físico. Bom, o primeiro cuidado é o chão, o solo, né? Então eu ter um lugar com piso frio, eu preciso tomar cuidado porque piso frio tem uma tendência a escorregar demais. Então, eu vou fazer aula de meia no piso frio. Vai dar merda. Sim, porque vai escorregar, tá? Não, pra não escorregar eu vou colocar uma meinha daquelas de pilates, de hidroginástica, sabe? Faz da hidroginástica, que tem os antiderrapantes embaixo, aí não vai escorregar.
vai dar merda, porque você vai tentar fazer um giro, alguma coisa, e aquilo lá vai segurar o seu pé e você vai fazer um entorse de tornozelo, de joelho, enfim. Então assim, tem alguns cuidados, principalmente relacionados ao piso. Eu preciso de um piso também, então eu vou fazer aula no carpete, em cima de um tapete grosso, também vai dar merda, porque o carpete vai ter um grande atrito com o seu pé e vai acabar provocando a mesma coisa, de segurar o pé e você ter um entorse. Do antiderrapante, a mesma consequência. Piso antiderrapante, mesma coisa. Então assim, o que é ideal do piso, né? Eu posso fazer aula no piso frio? Sim, desde que você tenha uma sapatilha que crie um pouquinho de aderência ali, que não vire um sabão. Então, às vezes, sapatilha daquelas modelos ovinho, que tem 2 corinhos, é legal. Ou aqueles sapatinhos que parecem um sapatinho de jazz, a parte de baixo do corinho não é... Nossa, podia ter aqui pra mostrar, né? Não sabia do que iam me perguntar, não trouxe. Mas embaixo dele é uma proteção tipo um emborrachado. E aí ele ajuda a deslizar sem prender, né? Então é legal o sapatinho de jazz. Vou colocar aqui uma foto, o sapatinho de jazz, pronto, mais fácil. E então esses cuidados são os cuidados ali com o chão que a gente precisa tomar. Fazer aula em piso de madeira, né? Aqueles carpete de madeira que é muito liso também, tem que tomar cuidado. Então a grande questão do solo é eu prestar atenção se o meu solo e a minha sapatilha combinam, ou seja, ela cria um atrito, mas não ao ponto de segurar o meu pé para que eu faça um entorse. Essa é a grande questão. Tem pessoas, principalmente no balé online, né, que fazem o treinamento de balé online, então elas praticam balé em casa com o meu curso, que elas usam um tipo de um EVA, que eles chamam de tatame, né? É um EVA grossão. E, segundo elas, funciona muito bem com sapatilha, porque não desliza tanto e também não trava a perna. Então de repente, algo para você pensar ali, é uma opção. Quanto a espaço, né? As pessoas acham que precisa ter muito espaço para estar fazendo ali a aula. E não, na verdade a gente precisa de 1 metro por 2. Esse é o mínimo ali que você precisa. Porque aí você vira, então fica 1 metro na minha lateral aqui, aí eu consigo chutar a perna à frente, chutar atrás, dá 1 metro mais 1, 2. Sim? Então é o máximo ali de espaço que eu preciso. Para fazer um adágio em 1 metro por 2 você faz um adágio. Para fazer uma pirueta em 1 metro por 2 você faz uma pirueta. Então assim, nada como a gente empurrar um pouquinho o sofá para o lado, a cama para o outro, enfim, e conseguir um espaço ali que dá para ser feito sem problema. Isso, de espaço é isso. E aí encontrar um lugar que você consiga adaptar ali, de questão de cadeira, né? Isso que eu ia perguntar. E barra? Eu preciso instalar uma barra na minha casa? Como que é? Você não precisa instalar uma barra na sua casa. Você pode muito bem usar o encosto de uma cadeira como apoio para fazer aula. Como você pode usar um balcãozinho que você coloca a mão pra fazer janela, aula. O pessoal faz muito de janela. E tem gente que faz aula, né? Tem muitos alunos do balé online que faz aula na cozinha, segurando na aba da pia. Sim? Então, assim, é o espaço ali que tem pra fazer, faz aula na cozinha, segurando na barra da pia, linda, maravilhosa, poderosa. Então, não tem desculpa, dá pra ser feito em qualquer lugar. Dentro de casa. E espelho, é essencial ter espelho para fazer aula? Como funciona? Não. Assim, tem alunas do treinamento Balé em Detalhes que colocam espelho. Eu já fico tensa, né? Eu já falo, você abre seus olhos. Mas aí elas acabam colocando numa posição mais estratégica ali, que elas, tipo, o espelho na frente delas, né? Então ela vai fazer a barra aqui, o espelho tá na frente, se ela vira, o espelho tá atrás, nunca na lateral, porque senão ela vai fazer a aula olhando pro espelho, né? Então, espelho ideal é que ele ou ele esteja na sua frente ou não tenha, porque senão você fica muito presa ao espelho e aí você acaba errando as cabeças. O que é legal? Vai lá e filma. Você não precisa de espelho, você vai lá, coloca o celularzinho pra filmar, você vai se ver do mesmo jeito e muito melhor, porque você vai fazer com todas as cabeças, braços e tudo mais. E depois você vai filmar para reavaliar o que você precisa consertar. Show, acho que falamos tudo de espaço físico. Acho que sim, vou lembrar mais coisas eu vou falando. Beleza. Outra dúvida que chega muito. Mari, que tipo de exercício de balé eu devo fazer em casa? Eu devo reproduzir a aula que eu faço no presencial? Eu devo buscar uma aula completa na internet? Eu busco exercício específico? O que eu faço em casa, Mari?
Olha só, eu fiz uma live esses dias aí, eu vou deixar a live aqui, ó, que é o que fazer em casa nesses dias. Lá eu ensinei como que monta um treinamento, né? Então assim, quais são os fundamentos ali daquela live? É você não fazer coisas sequenciais, tipo assim, todo dia eu vou fazer uma aula de balé. Você faz todo dia aula de balé? Se você faz todo dia aula de balé no presencial, tudo bem, pode fazer. Agora, normalmente as aulas de balé são o quê? Segunda e quarta, terça e quinta, segunda, quarta e sexta, tem um intervalo. Então esse intervalo é importante a gente manter. O que eu faço nesse intervalo? Eu posso fazer alguns exercícios para melhorar a minha flexibilidade ou para melhorar a minha força muscular. Então aí você vai moldando ali. A ideia é pegar esse vídeo que eu indiquei aqui, que é uma live, que lá eu explico em detalhes sobre o que fazer. E nesse vídeo eu indiquei quais os exercícios do canal do Balé Online você pode pegar para fazer aulas de balé, por exemplo, enfim. Mas, de uma maneira geral, você vai no canal do Balé Online e coloca lá, entra no canal do Balé Online, coloca lá na lupinha e escreve lá, aula de balé. Dentro do canal Balé Online vai aparecer várias aulas de balé. Tem aula parte 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas partes de aula de balé mesmo. E depois tem acho que uma que é em 2 partes, se eu não estiver enganada, que é a aula de balé comentada. Essa aula de balé comentada é muito legal de fazer também, porque é uma aula que eu dei para uma turma de balé adulto intermediário, e aí as meninas fizeram a aula, eu apliquei as correções, tudo, e depois eu peguei esse vídeo e fui falando por que eu estava fazendo cada coisa. Legal. Então aí a pessoa consegue assistir, consegue fazer a aula e consegue entender por que eu corrigi tal coisa em tal pessoa e tudo mais. Show. Então dá pra ir nesse sentido, pra ir resgatando ali o que você pode fazer em casa. Você pode trabalhar balé, pode trabalhar flexibilidade, pode trabalhar fortalecimento. Show! E esse negócio de fazer balé em casa, assim, ele é legal num sentido de que você ajusta o horário da aula à sua disponibilidade, mas quais são os cuidados que as pessoas devem se atentar com essa liberdade de horário? Do que você já viu por aí. Vamos lá. A primeira coisa é que nem quando a gente começa a trabalhar em casa, né? Aí você mistura trabalho com casa, né? Não é trabalhar com casa, é trabalhar em casa. E aí você faz trabalhar com casa, né? Aí você vai lá, você não tem horário para começar o trabalho, você não tem hora para finalizar o trabalho, você não tem horário do almoço, você não tem horário do banho, você não tem horário de nada. Tanto para o trabalho quanto para casa. Aí as coisas se misturam. Então você tá lá trabalhando, de repente você levanta e vai pôr a roupa no varal. Aí você tá lá colocando a roupa no varal, não sei o que, terminou de lavar a louça, agora eu vou trabalhar um pouquinho. E as coisas se misturam. E aí quando a gente começa a fazer balé em casa, eu preciso tomar cuidado com isso também, e não misturar as coisas. Então, se no presencial eu tenho um horário para fazer balé, em casa eu tenho que manter a mesma coisa. Então, se o meu horário de fazer balé era do horário X ao horário Y, né, das 19 às 20 da noite, segunda, quarta e sexta, então das 19 às 20 da noite, segunda, quarta e sexta, eu vou fechar a porta lá da minha salinha de balé, onde é que eu vou fazer, se é na minha cozinha, e ninguém me atrapalha, porque eu estou no balé. Se você estivesse no balé, o que estaria acontecendo com as outras pessoas da casa? Estariam fazendo outra coisa. Estariam fazendo outra coisa. Então, que vá fazer outra coisa, me deixa no meu espaço, no meu balé nesse momento. Sim? Então, assim, a gente precisa, acima de tudo, para fazer aulas em casa, ter disciplina. Ter disciplina e colocar mesmo os nossos horários. Porque senão a gente vai começar a misturar trabalho em casa, vai misturar balé em casa, aí eu vou lá, faço um tandi, aí o filho já gritou, o cachorro já latiu, aí eu vou lá colocar o filho no banho e coloco ração pro cachorro, volto para fazer o GT. Não. Você tem que estar presente pro seu balé em casa, senão não vai adiantar nada. Show! Anota isso aí, galera. Anota aí. Hashtag, qual é essa hashtag? Disciplina em casa. Disciplina em casa. Hashtag disciplina em casa. Eu ia falar outra coisa. Hashtag disciplina em casa. Põe aí pra eu saber que você está aqui até agora com a gente. E roupa, Mari? O fato de fazer balé em casa pode ser qualquer roupa? Não, de forma alguma. Engoli um gelo. Não, de forma alguma. É a mesma coisa, gente. Olha,
Eu tô há alguns anos trabalhando em casa, né? Alguns anos. Porque quando eu tinha escola também fazia toda a parte administrativa de casa. Então estou indo para o 9º ano trabalhando em casa. Nossa, olha isso. E aí o que acontece? A gente tem uma tendência de achar que por a gente estar em casa, qualquer roupa serve, né? Não vou receber ninguém, né? Então qualquer roupa serve e tudo mais. Só e faz pouco tempo que eu tenho visto essas coisas sobre esse assunto. Mas o nosso cérebro, ele entende que quando a gente está em casa, né, e você coloca um pijama, é momento de relaxar. E aí o nosso corpo fica mais mole, a gente já fica mais preguiçoso, sabe? Então, pra gente trabalhar em casa, é legal a gente se arrumar. Olha que loucura, eu tenho descoberto isso faz pouco tempo. É legal você se arrumar como se você estivesse indo pra empresa. E aí você consegue ter o mesmo grau de produtividade se você estivesse indo para a empresa. Show. Trazendo isso para o balé, o que isso significa? Significa que se você começar a fazer tandi de pijama, o seu tandi vai sair relaxadinho. Percebe? Então eu preciso me arrumar da mesma maneira como se eu estivesse indo à aula. Eu preciso fazer um coque, eu preciso colocar um colã, porque só de eu fazer o coque e colocar o colã, você viu minha postura? Já muda a postura. Tava falando do pijama, já tava aqui. Tava falando do coque, do colã, eu já tô aqui. Sim, a gente muda a nossa postura, a gente muda a nossa vibe, a gente muda a nossa energia para fazer aula. Então, sim, eu preciso estar trabalhada na bailarina para fazer aulas em casa, não é de qualquer jeito. Mari, não gosto de colocar colã. Tudo bem, coloque a roupa que você faz no presencial. Nunca fiz no presencial, então tá. Coloca uma calça leg, uma camiseta e vai fazer aula. Show! Anota aí, galera. Anota aí. Hashtag anota aí. Uma outra dúvida é em relação à música. Porque na sala de aula acaba sendo uma função do professor ir lá escolher a música que ele vai dar naquela aula e tal. E em casa, ter a música é essencial, não é essencial? Como é que faz? Eu escolho música. Onde entra a música em casa? Show, ótima pergunta. Em casa, você pode, primeiro, depende do objetivo. Eu quero fazer uma aula de balé mesmo, quero fazer tandi, não sei o quê. Então você vai pegar um exercício, né? Então você vai no canal do Balé Online e vai pegar um exercício lá de tandi. Normalmente aqui no canal eu costumo colocar música junto com os exercícios, né? Então você pode usar aquela própria música porque ela já está no tempo do negócio. Mas vamos supor que você já decorou o exercício e você quer fazer sozinha, sem o vídeo, só com uma música. Comece escolhendo, vai no canal do YouTube, vai no YouTube, até tem um canal também, você pode colocar lá no canal do YouTube, Balé Online Playlist, músicas. E aí vai aparecer uma playlist de músicas lá. Ou você vai pro YouTube e coloca lá, músicas para balé. Vai aparecer um monte de músicas para balé. E aí você vai primeiro colocar a música e começar a escutar a primeira música. Normalmente nas músicas vem escrito tandi, batiman tandi, batiman jeté, batiman... E aí você vai pegando as músicas. Então essa daqui é de tandi, deixa eu escutar. E aí você coloca da play e aí você começa a contar a música. E aí, ó, tem um vídeo que eu fiz sobre musicalidade pra gente aprender a contar. A música tá aqui, foi uma live também, vou deixar pra você ver no final. E aí você vai contar essa música. Se você percebe que você consegue contar a música, você pode usá-la em casa. Se você não consegue contá-la, não use. Encontre uma outra música que você consiga contá-la. Porque senão você vai condicionar o seu cérebro a fazer no tempo errado. Entendi. Então, ou eu sigo um vídeo que já tá com a música, que a professora tá ali falando o tempo das coisas, como são os vídeos do Balé Online, ou eu vou pegar a minha música, mas uma música que eu perceba que eu estou no controle dela, pra conseguir colocar o exercício em cima dela. Senão você acaba ensinando errado o seu cérebro. Senão você vai ensinar errado pro seu cérebro a musicalidade, vai pirar o cabeção. Vai dar tilt depois. Vai dar tilt, cuidado. Uma outra dúvida mega comum que chega, que eu queria que você explicasse melhor pra gente. Aquecimento. Deve fazer, não deve fazer? Que tipo de aquecimento se faz antes de fazer aula em casa? Como é que funciona isso? Sim. Aquecimento pré-aula de balé, sim, faça, né? Então, o que é o aquecimento? O aquecimento não é fazer exercícios de alongamento, isso não é aquecimento.
E isso precisa estar muito claro para quem vai começar a treinar em casa, porque senão você vai lá, se mata, se joga nos exercícios de alongamento para zerar a abertura e depois vai fazer sua aula de balé com as pernas mole, não responsivas, e aí você vai ver que você não vai ter desempenho nenhum e vai ser um desastre. Então assim, o ideal é que a gente faça exercícios de aquecimento para fazer aulas em casa de balé. Exercícios de aquecimento são exercícios que aumentam a nossa temperatura, eles aumentam a circulação sanguínea, então eles aumentam a temperatura. Preciso fazer polichinelo, pular corda para depois ir fazer a aula de balé? Não, não é isso, também não é para fadigar, né? É para aumentar um pouco a temperatura para a gente estar menos exposto às lesões. Então, eu fiz um vídeo falando sobre exercícios. Tem vídeo de tudo nesse canal, gente? Tudo nesse canal, gente. O dia que as pessoas descobrirem a lupinha para pesquisar as coisas no canal, ó, ninguém mais larga nós. Então, eu vou colocar aqui nos vídeos, mas é um vídeo que fala quais são os exercícios de aquecimento que a gente deve fazer antes de uma aula de balé, tá? E aí lá tem uma sequência, se eu não estiver enganada, foi nesse vídeo que eu montei uma sequência de aquecimento para aula de balé. Então você pode começar por essa sequência, lá eu explico o que fazer, como fazer e tudo mais, depois você vai fazer a aula de balé. Show. Mas é importante. Agora, cuidado só para não misturar aquecimento com alongamento. E aí algumas pessoas que me acompanham há algum tempo vai falar assim, nossa, mas você fala que para alongar você não gosta que aquece. Sim, eu não gosto que aqueça para fazer alongamento. Porque quando vocês aquecem, vocês perdem, eu também, a gente aquece, a gente perde um pouco do parâmetro de dor. E aí, para fazer alongamento, a gente tem que perceber o nosso parâmetro de dor para chegar naquele limite e parar. Se eu estou muito aquecida, eu tenho uma tendência a passar desse limite. A abertura vai abrir mais, mas a lesão também. Então, eu prefiro, tá, que meus alunos façam alongamento aos poucos, ganhando aos poucos, sem forçar além do limite, porque isso acaba evitando ali lesões. Show. Próxima pergunta tem a ver com essa questão de alongamento. Ontem mesmo chegou um comentário de uma menina que ela falava o seguinte: nessa quarentena eu zero a abertura. Quais os cuidados que devem ser tomados nessa busca e nessa ânsia de flexibilidade? Então, nessa quarentena eu zero a abertura. Nessa quarentena pode se machucar, né? Tem que tomar cuidado com isso. Quanto à flexibilidade, eu acho que tem embaixo desse vídeo, na descrição, tem um e-book, que é o e-book T8S, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Baixe o e-book, leia o e-book, tá? Mas, resumidamente, a gente precisa tomar cuidado durante os exercícios de alongamento ali para trabalhar a flexibilidade. A coisa mais importante que a gente precisa tomar cuidado é não passar do nosso limite. Então, é obedecer o limite. Que limite? O limite de dor. O que acontece? É muito difícil, é muito raro uma pessoa se machucar fazendo balé em casa na meia ponta. É muito difícil, eu não conheço. Sim? E olha, não conheço. Sim? Nunca recebi uma mensagem falando, eu me machuquei fazendo tandi, eu me machuquei fazendo rondejão, eu me machuquei fazendo pique arabesque. Não, nunca ouvi. Agora, eu me machuquei tentando zerar a abertura. Muita gente. Muita gente. Sim? Então, assim, eu preciso estar alerta que uma das grandes atividades que machucam o bailarino é o trabalho da flexibilidade, é fazer alongamento. Então, o que acontece quando a gente faz alongamento? A gente força além do que era para forçar. Então, eu preciso aprender a respeitar esse limite. Comecei a sentir lá o grau de dor, cheguei no nível 7, parei. Tá? Sobre essa questão do nível, eu falo nesse e-book que eu falei pra você baixar, depois você vai lá, baixa pra você entender. Mas cheguei nesse nível de dor, vou parar aí, eu não vou além disso. Eu não vou zerar na quarentena a qualquer custo, né? Então eu preciso tomar cuidado com isso. Depois aí tem alguns outros cuidados, alinhamento, mas tem tudo isso lá no e-book. Acho que dá pra gente falar lá. Mas assim, sobre flexibilidade em casa, 2 cuidados para mim são os principais. Cuidado em fazer aquecimento, porque aí você vai se manter quente, não vai perder o limite de dor, vai ultrapassar o limite de dor. Cuidado para respeitar o seu limite de dor. Show. E é muito comum também o pessoal buscar treino de ganho de força, né, para fazer em casa, seja perna alta, seja força para NDO, enfim.
Esses treinos de força, a principal pergunta que chega é: devo comprar equipamentos para isso? Não necessariamente. Você pode comprar, mas você não precisa, porque tudo é adaptável, né? Por exemplo, eu vou fazer um treino de força que tem lá um halter de 1 quilo. Eu pego um saquinho de sal de 1 quilo, né? Eu posso usar um saquinho de sal. É um exercício com faixa elástica que tem a resistência. Eu posso pegar uma calça de ginástica, cortar lá a calça, ou nem cortar, né? E usá-la como faixa elástica. Ela vai detonar. Mas pega uma calça velha, né? E tem... Tô olhando ali os equipamentos para tentar lembrar. Tem tornozeleira, né? Eu posso pegar também um saquinho de sal, enfiar dentro de uma meia calça e amarrar essa meia calça na minha perna. Vira uma tornozeleira. Dá para adaptar. Dá para adaptar praticamente tudo. Aquelas faixas elásticas redondinhas, a gente adapta amarrando uma meia calça. E eu consigo adaptar. Bolas, né? A gente adapta com bola que a gente tem ali, ou usa uma almofada. Tudo vai depender da proposta do que é para fazer. Precisa comprar? Não precisa. Mas eu quero muito comprar. Eu sei que eu vou passar muito tempo em casa. Que tipo de equipamento vale a pena investir? Aí sim. Aí a gente pode falar disso. Tá. Se eu soubesse disso, eu tinha pego. Posso pegar? Pode. Então tá, voltei. Vamos lá. Você quer investir em equipamento para fazer seu cantinho do balé, né? Ter ali os equipamentos para você treinar e tal. O que eu acho legal, que eu acho que vale a pena investir, que não são coisas muito caras, né? Por exemplo, ter uma bolinha, sim, meio murchinha assim, ó. Então não precisa necessariamente ser uma bola de pilates, mas uma bola de borracha mesmo, porque normalmente os exercícios que a gente faz quando ela tá murcha assim não são exercícios de muito peso, tá? Então você consegue adaptar com uma bolinha de borracha, né? Vai, Tia Ju, vou te passando aí, Tia Ju. A tornozeleira, de repente, você consegue investir, porque também não é algo muito caro, tá? Mas você consegue investir. E aí, qual a tornozeleira que eu uso? Se você tiver até 50 quilos, né, o seu peso for até 50 quilos, eu indico tornozeleira ali de 1 quilo, né? Acima de 50 quilos, aí você já pode pensar numa tornozeleira de 1,5 kg e tal. Mas abaixo de 50 quilos, 1 quilo é o máximo. Se der pra usar 500 gramas, sabe? Eu acho que deve ter. Deve ter meio que. Porque assim, a ideia é não colocar muita sobrecarga nas articulações. Então não adianta eu querer colocar uma tornozeleira muito pesada. Essa daqui é de 1 quilo, sim? Às vezes para um determinado exercício eu posso colocar os 2 pés, né? As duas tornozeleiras numa perna só e ter 2 quilos se assim for prescrito no exercício, sim? Mas eu fazer todos os exercícios com uma tornozeleira de 2 quilos, Mari, pra mim é pesado demais. Pode jogar, Tia Ju? Depois, as faixas elásticas, né? Posso substituir por calça? Posso, mas eu posso ter também a minha faixa elástica, que também não é algo muito caro. E aí, o que é legal? Ou você ter uma intermediária, né? E uma mais forte, tá? Mas ela não é a mais forte de todas, essa daqui. Porque a mais forte de todas, ela parece uma... Como que chama aqueles... Dentro do pneu fica... Ui, sabe dentro do pneu? Câmera? É a câmera do pneu. Aquela borracha grossa de borracheiro, sabe? E aí aquilo lá é muito duro, sabe? Então, cuidado para não ser uma faixa muito resistente. Uma faixa que eu consigo ceder aqui no braço. Ó, eu tô fazendo força, eu tô tremendo com o braço, mas eu consigo ceder. E uma outra faixa mais fraquinha, que essa daqui, ó, eu praticamente nem sinto força, mas tem alguns exercícios que dá pra fazer. Não, eu só vou comprar uma, então dê preferência pra essa mais intermediária. Mas faixa elástica é uma coisa legal. Essas faixinhas redondinhas aqui, que eu não vou mostrar a marca, porque, enfim. Essas faixinhas redondinhas, tá? É bem legal também, a gente consegue fazer isso amarrando mesmo uma meia calça, mas são faixinhas bem legais. Você consegue comprar, eu comprei essa daqui, eu comprei no Mercado Livre, fui lá e coloquei faixa contínua, faixa elástica contínua, alguma coisa assim. E aí você consegue comprar um kitzinho que vem 4.
Vem uma mais leve, não sei o que, até chegar na grau mais avançado. E aí você consegue usar vários, tem vários exercícios que a gente consegue usar isso. E, não menos importante, o nosso carrinho ou a nossa bolinha para fazer a automassagem no final, porque isso é importantíssimo depois da gente trabalhar. Ou carrinho ou bolinha, né? Ou carrinho ou bolinha. Show. Show? Só isso você já consegue aí ter fazer grandes coisas. Um aporte ali de bastante equipamento para trabalhar várias coisas em casa. Show, muito bom. E agora, Mari, uma pergunta importantíssima, que eu vou direto ao ponto. Eita! Do que é o grande centro das atenções de se fazer balé em casa. Como é que a bailarina vai se corrigir em casa? Show! Bom, a grande questão existem maneiras dela começar a se corrigir, né? A primeira é ela ficar olhando pro espelho, que eu não gosto, né? Porque aí ela pode ficar toda torta tentando se corrigir com o que ela tá vendo. Ela ficar olhando pra ela mesma, olhando pra baixo, ela pode ficar toda torta tentando se corrigir, isso não é legal. Ela filmar a sua aula, olhar o que tá errado, ir lá e corrigir, né? E aí refilmar de novo. Eu acho isso bem trabalhoso. Ou ela aprender a aplicar a autocorreção. Como é que aplica a autocorreção? E eu vi num comentário esses dias, aplicar a autocorreção não é tão simples. Não, claro que não. Se fosse simples, todo mundo saberia, né? Se fosse simples, toda bailarina estaria dançando lindamente. Sim? Aplicar a autocorreção exige treinamento. Não é assim. Não é fazer 10 anos de balé, 20 anos de balé que eu consigo aplicar a autocorreção. Isso não como eu posso dizer, não é receita. Entende? Vai ter gente que vai fazer 10, 20, 30 anos de balé e não vai conseguir aplicar autocorreção, porque não foi treinada para isso. Tem gente que faz 6 meses de balé e consegue aplicar autocorreção, porque foi treinada para isso. Sim. Então, o grande lance é você criar mecanismos para você conseguir se corrigir em casa. Primeiro deles, espelho. Não gosto, mas existe. Segundo, você mesma tá olhando. Não gosto, mas existe. Terceiro, você filmar seus exercícios e avaliar. Menos mal. Dá trabalho, mas menos mal. E a quarta maneira é realmente fazer um treinamento específico para autocorreção. A autocorreção nessa vida do balé, quem inventou fui eu, né? Até o momento, pelo menos, daqui a pouco parece alguém falando que inventou. Mas, enfim, né? E esse método de ensinar isso, né? Fui eu quem criei. Então, existe um treinamento balé em detalhes que ensina a autocorreção. Mas que eu acho que nesse momento que o vídeo está indo pro ar, eu acho que não tem, ou talvez tenha. Tem, né? Acho que as matrículas estão abertas. É provável que esteja com matrículas abertas, mas não posso garantir. Tá, então é provável que esteja com matrículas abertas. Coloca aqui nos comentários, quero TBD, que aí a gente envia as informações se tiver com matrículas abertas. Se tiver abertas. Show! Vamos para a última pergunta. Qual a dica de ouro que você daria para quem está pensando em começar a fazer esses treinos em casa, né? Principalmente nesse momento aí, coronavírus, tô sem aula na escola presencial, tô desesperada, tô subindo pelas paredes, quero fazer alguma coisa em casa. Qual que é a dica de ouro aí que você daria? Bom, a dica de ouro é comece, né? Primeira coisa, comece. Porque você, senão a gente fica muito limitado ali, mas eu vou fazer, mas eu não sei o que, mas eu não sei o que lá, e se eu errar, eu não sei o que. Tem que testar, você precisa sentir, né? A gente tá numa situação que não tem muito o que fazer. Tem outra alternativa? Não tem. Ou é isso, é ficar parada, e perder tudo que você conquistou. Então, comece. Quando você começar, aí a gente conversa. Porque aí você vai perceber uma outra maneira de fazer balé. Porque é você com você. Você dando atenção para suas necessidades. Sim? É outra história. Beleza. Primeira dica de ouro, comece. A segunda dica de ouro, respeite o seu limite. Acima de qualquer coisa, respeite o seu limite. Não importa se a menininha do vídeo tá colocando a perna aqui. Se a tia Mari falou, vai, força, não sei o que. Você tá no seu limite, tá no seu limite. Então, respeite o seu limite. E isso é fundamental. Isso é lei. Isso é lei. E aí, uma terceira dica de ouro que eu daria é, se você já faz presencial, né, e você tá nessa situação de começar a fazer online por conta do coronavírus e tal, ou por qualquer outro motivo,
Simplesmente pergunte pro seu professor. Faz um vídeo de você fazendo tandi e manda pra ele. Fala, dá uma olhada, vê se tá tudo certo. Ele pode te ajudar nisso. Ou pergunte pra ele, professor, eu queria trabalhar um pouco de fortalecimento pros pés. Pega lá o vídeo que você tá querendo trabalhar e manda pra ele. Posso fazer esses exercícios? Na dúvida, pergunte. Sim. Agora, o que não dá é pra gente cruzar o bracinho, ficar parado e falar, ai, sou vítima agora do coronavírus e minha dança vai piorar muito por conta disso. E parou, né? Não, parou. Não, a gente pode fazer alguma coisa assim. Show! Show de bola, Tia Ju? Show de bola, acho que foram várias dicas de cuidados a serem tomados aí pra todo mundo ficar atento. E assim, um outro cuidado que a gente não falou aqui é a fonte. Ah, sim. Né? Qual é, da onde você vai tirar essas coisas que você vai fazer em casa? Quem é essa pessoa que está ensinando essas coisas? Vai lá, pesquisa. Ela ou ele é professora, é professor, dá aula para qual idade? Né? Não adianta uma professora de baby, que nunca deu aula para balé adulto, por exemplo, querer, né, ensinar na internet para o balé adulto como é que ele deve fazer XYZ. Como não adianta eu, Mari, que quantos anos faz que eu não dou aula para baby, eu querer ensinar uma professora que ela deve fazer pro baby, não sei o que, não sei o que lá. Falar de desenvolvimento motor, que de certa maneira está dentro da minha área, que é fisioterapia, tá tudo bem. O que é possível da criança fazer ou não, tá tudo bem. Agora, ir lá montar exercícios para baby, para mim, não é minha, né? Não tá dentro das minhas capacidades ali. Então, entender qual é a fonte, se essa pessoa tem formação ou não, né? Ou se ela tá ali fornecendo o conteúdo que ela sabe só por experiência em sala de aula. São coisas diferentes. Não estou dizendo que é pior ou melhor. Só estou dizendo que são diferentes. Então precisa verificar isso. Então verifique as suas fontes. Show. Critério sempre, né? Critério. Hashtag, voltamos para hashtag... Bom senso. Bom senso, Tia Ju. Sempre a hashtag bom senso, ela vale para todas as lives. Hashtag bom senso, ela domina, não é? Eu tô sem filtro. Todo sem filtro, desculpa, falei errado. Show de bola, galera. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui nesse vídeo, é importante pra gente. Além disso, se inscreva no canal que tem dicas de segunda a sexta. E a gente está no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, blog, lista VIP, Telegram, enfim, a gente está em vários lugares. Todos os lugares que você consegue encontrar o Balé Online está escrito aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E-books você encontra aqui embaixo, então desce agora na descrição do vídeo, já baixa o que você quiser baixar lá e se inscreva nos outros canais para acompanhar a gente. Fechamos? Recado final, lave as mãos. Recado final, lave as mãos. E não fique parado em casa. Lave as mãos e estica os pés. Show. Show? Então tá bom, galera. Beijos e a gente se vê na próxima dica, no próximo vídeo. Até mais. Show. Lavar a mão e estica o pé, você gostou?